Ei, gente! Boa tarde! Boa tarde, meu povo! Nosso sexto dia de aula hoje. Que maravilha! Opa! Terapia e cura sistêmica. Show! Sejam muito bem-vindos! Muito bem-vindos à nossa sexta aula hoje do curso Entenda a Codependência e Identifique os Sinais. Estamos aí desde da semana passada falando, então hoje já é o sexto dia que a gente está falando sobre codependência. E hoje a gente vai falar sobre desdependência. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o tema. Vamos colocar o tema. Deixa o pessoal começar a chegar por aqui. Vou só avisar aqui o pessoal. Oh, meu Deus. Hoje é aula 6. Aula 6. Aula 6. Né? Deixa o pessoal ir chegando aqui. Ei, Michele, tudo jóia? A gente vai falar sobre desdependência hoje. Nosso tema. Deixa o Instagram avisar a galera aí que a gente tá por aqui. Só vou ver se eu consigo copiar e colar o nosso tema aqui. Vamos ver. Ah, não. Vamos lá, vou colocar aqui. Ai, ai. Deixa enquanto o Instagram hoje tá meio devagar. Esperar o povo chegar aqui. Desdependência. Vamos lá. Fixar esse comentário. Fixado. A gente vai falar sobre desdependência hoje. Ontem eu acabei nem falando o tema de hoje, né? Depois que eu fui lembrar, que eu fui assistir a live, que eu... aí lá no final eu acabei não falando, né? Mas... isso mesmo, a vida acontece e esquecimento a gente acaba esquecendo mesmo. Então a gente vai falar sobre desdependência emocional. Deixa eu mandar aqui uns aviõezinhos. Vamos enviar uns aviõezinhos. Bora chamar o povo, pueblo, para a live. Bora todos para a live. Bora pra live, todo mundo pra live, bora todo mundo pra live. Vamos lá. E o pessoal vai chegando aos poucos. Hoje é a nossa sexta aula. Só dando um tempinho aqui. Só mais 30 segundinhos e a gente já vai começar. Ei, muito bem-vindos, o pessoal tá chegando, ok? Pra gente começar nossa aula de hoje. Muito boa tarde, muito bem-vindo! Hoje a gente vai falar sobre como você passar para essa fase da desdependência, né?
que ninguém aguenta aí muito tempo, né, ficar na dependência emocional, porque isso traz um desgaste muito grande. Deixa eu olhar meu fone. Bora para a aula de hoje, então, minha gente. Eu sempre gosto de me apresentar primeiro, porque às vezes eu deixo a live salva, vai ficar salva até amanhã, meio-dia, e outras pessoas assistem e de repente não me conhecem. Então, quem sou eu na fila do pão aqui? Eu sou Flávia Bessone, psicanalista clínica. A gente está falando aqui já há um tempinho, desde fevereiro, a gente está falando de codependência, que é uma dependência emocional, uma forma disfuncional de agir. E a gente aprende isso na infância, então a gente carrega uma matriz para todas as relações que a gente vai. E aí a gente está falando sobre isso. A gente já, ontem, por exemplo, a gente sempre começa a live falando aqui do que a gente falou ontem. Então ontem, por exemplo, nós falamos mais de 100 características, mais de 100 formas de comportamento codependente. Então, daqui a pouco você tem a oportunidade de assistir aí, porque logo após essa live aqui, a gente espera aí mais alguns minutinhos e a gente tira a live do dia anterior, a aula do dia anterior do ar. Então, ontem a gente falou sobre isso. A gente falou sobre essas mais de 100 características do codependente ou da pessoa que tem esse tipo de comportamento. Então, falamos do comportamento dentro daquilo que é diligência, falamos do comportamento de baixa autoestima, do comportamento de repressão, do controle, negação, dependência, falta de comunicação, limites fracos, falta de confiança, raiva e problemas sexuais. Então, dentro desse contexto, a gente falou aí mais de 100 formas de comportamento. E aí a gente vai falar sobre agora desdependência. A primeira coisa que a gente precisa entender, internalizar na verdade, porque a gente sabe que a gente é independente, né? Conscientemente falando. E a gente se torna dependente emocional. Mas o primeiro ponto, ou uma frase, talvez seja uma frase chave para hoje, seria: você é independente de verdade. Independente se você seja casado, solteiro, dentro de uma relação de amizade, enfim, você é uma pessoa independente. Você não depende de outras pessoas para fazer nada, para executar nada, para ter nenhum tipo de projeto. Você é livre para poder fazer isso, né? Na live, na aula que a gente falou aqui também sobre liberdade, a gente falou um pouco sobre esse conceito, né? Você é uma pessoa livre. Você tem seu direito de ir e vir. Quando a gente está preso nessa dependência emocional, a gente acaba entendendo todo o enredo, né, da nossa relação como se a gente não conseguisse se desvencilhar de determinados padrões, de determinadas pessoas. E a gente sente que precisa ou tem uma necessidade de estar, né, com essa pessoa ou, enfim, de solicitar que ela nos acompanhe, né, nesses projetos, enfim, e na verdade não é isso. A gente é livre para fazer o que a gente quer. Então, para a gente romper com esse ciclo da codependência, lembrando que eu já dei várias dicas aqui, tá, para você sair desse ciclo, para você romper com esse ciclo. Eu até fiz uma postagem uns dias atrás do ciclo da codependência. Vou até abrir aqui para eu lembrar. Que é o ciclo da vítima, é o ciclo primeiro do salvador. Cadê? Achei aqui. Primeiro é aquele ciclo do salvador, onde a pessoa quer salvar todo mundo. Depois ele entra naquela coisa dramática, né, ou do vitimismo, quando essa outra pessoa não atende a expectativa do codependente. Ele entra nesse sistema do vitimismo. E depois ele passa a ser perseguidor, porque a outra pessoa nem sempre vai ficar tolerando, né, ser salva o tempo todo. E aí vai chegar um momento que o codependente vai passar a ser perseguidor. E dentro desse ciclo de perseguidor, ele pula de novo para o salvador, até fazer com que a outra pessoa se sinta culpada também, pelo mau funcionamento desse sistema que vai aí rodando continuamente
na vida da pessoa. Então, o que a gente faz, né? O que a gente precisa fazer para romper, para quebrar, para desfazer esse ciclo da codependência na nossa vida? Então, se você assistiu as aulas até hoje, né, essas 5 aulas e hoje nessa sexta, e você identificou, principalmente na aula de ontem, né, que eu falei inúmeros formas de comportamentos, se você se identificou em alguns aspectos daqueles que a gente falou ontem, você pode começar a empreender, então, um processo de desdependência, um processo de desligamento. A gente até falou sobre isso também, sobre se desligar, que não é você abandonar, não é você separar, não é você chutar o pau da barraca, não é você rodar a baiana, como se diz, né? Mas é você começar a se desprender emocionalmente, começar a tomar conta da sua própria vida, a fazer suas próprias coisas, a pegar seus projetos, talvez aqueles projetos que você já deixou para trás, você deixou de fazer muitas coisas em função de outras pessoas, então é começar por aí, se desprender disso, né? Então essa desdependência, como a gente faz para romper com isso? A primeira coisa, a gente precisa passar por esse processo meio que de libertação mesmo, passar por esse processo de se libertar desses pensamentos que nos faz sentir, né, ou nos faz pensar que a gente é que faz as coisas acontecerem. Ei, Ana Paula, ei, Beatriz. Então, assim, antes de a gente falar de desdepender de alguém, a gente precisa falar desse processo primeiro a gente precisa se desfazer desse pensamento de que se a gente não estiver em tal lugar, a coisa não acontece. Se eu não estiver naquela comunidade para fazer esse evento, o evento não acontece. Se eu não estiver lá no RH da empresa, se eu não for aquela ajudante que levanta a bandeira, ou que dá a ideia, ou que começa a movimentar, né, mexer com a situação para que as coisas aconteçam, não vão acontecer. Então a gente precisa se libertar dessa ideia, porque isso é uma ilusão. Lembra lá do alfinete? Cadê o alfinete? Deixa eu pegar o alfinete. Isso é uma ilusão. Bora furar aqui. Esse aqui é o alfinete da primeira aula, tá, gente? É um alfinete de cabelo, óbvio, né? Mas eu peguei esse aqui porque fica mais fácil para vocês visualizarem. Começar a estourar essa bolha de ilusão de que se você não estiver em determinado lugar, as coisas não acontecem. Se você não programar a festinha da família, nada acontece. Experimenta não ficar à frente disso. E se não acontecer, lembra do aniversário da pessoa, ou vá lá e parabeniza, faça você a sua parte, sem criar esse movimento, sem achar que se você não fizer, não vai acontecer. E muitas das vezes as outras pessoas nem estão tendo a oportunidade de fazer, entende? Porque todas as vezes que vai chegando o próximo aniversário, todo mundo já fica assim, fulano já vai fazer mesmo, então vamos ficar quieto, vamos só esperar, né? E aí, se você abrir mão disso, você vai perceber que talvez o aniversário não vai deixar de ser feito, entende? E aí você tira uma carga das suas costas. Então, a primeira coisa é se libertar desse tipo de pensamento. É uma ilusão que você vai alimentando. Na verdade, o comportamento codependente, ele gasta muito esforço e energia para tentar forçar que as coisas aconteçam. Tem muito disso também. Ele não só fica com esse pensamento de que se ele não estiver lá, as coisas não vão acontecer, mas quando a gente pega ao pé da letra, esse comportamento codependente, o que ele mais faz é forçar que as coisas aconteçam. Então a vida, gente, ela é fluida. A vida acontece. Não precisa você colocar o carro na frente dos bois. As coisas vão acontecer, certo? Deixe fluir. Às vezes você não deixa a vida fluir. E aí você se vê amarrado em várias situações e vários compromissos que não deveria estar, né? A grande verdade é essa. E às vezes ele faz isso pensando também, eu só tô, assim, gente, apenas tentando ajudar. Esse é o argumento que o comportamento codependente tem. Eu só tô fazendo para ajudar, eu quero te ajudar, né? Se colocando ali. Mas a pessoa pediu sua ajuda, a pessoa pediu talvez sua opinião, pediu seu conselho, pediu sua ajuda, pediu realmente para você se envolver? Talvez não, ou a maioria das vezes não, entende? Porque sabe melhor como as coisas devem ser e como as pessoas devem se comportar.
mais do que se libertar desse pensamento de achar que as coisas só acontecem se ele colocar as mãos, ele também acha que ele é o melhor para fazer aquilo, ele é a pessoa mais indicada. Porque ele sabe como deve fazer. Isso também é uma ilusão que o comportamento codependente, ele vai alimentando. De que ele sabe melhor as coisas. Eu sei fazer isso. Só eu sei fazer. Eu sei fazer do meu jeito. Às vezes você está no setor de trabalho em que as outras pessoas, ou até mesmo o estagiário que está lá, está se disponibilizando para poder executar algumas tarefas, mas você não libera essa pessoa para fazer porque só você sabe fazer aquilo. Né? Que tal experimentar, chamar essa pessoa e aos poucos delegando para ela algumas coisas talvez mais fáceis de fazer, e aí você vai progredindo cada vez mais. Elas têm medo de, muitas das vezes, das coisas não acontecerem, porque também acha, porque não sabe mais o que fazer, ou seja, também entra naquele loop de eu não sei mais o que fazer, então não tem jeito, eu vou continuar nesse sistema, eu não consigo sair disso, não sei o que fazer. Ela faz para poder também se sentir mais confortável, talvez mais amparado, com aquela falsa sensação de que tem um buraco sendo preenchido, né? Justamente com aquela coisa que a gente sempre está falando aqui, do reconhecimento. Tem a questão do controle, né? Controla porque acha que tem que controlar, controla porque não pensa, tá muito no automático, tá funcionando ali no cérebro. Lembra do cérebro trino que a gente falou aqui? Ele funciona só naquele cérebro reptiliano, ele tá muito no instinto, ele tá muito no automático. Então precisa se desligar disso, se desvencilhar disso. Controla porque não pensa, controla não porque não é só nisso que ele pensa, mas também controla porque é só nisso que ele pensa, que aí vem aquela forma obsessiva de ser, né? Então ele vive um verdadeiro auto-engano. E a gente precisa ter essa percepção que dentro desse auto-engano, o codependente ele precisa entender que tem muitas coisas que ele acha que precisa fazer, mas na verdade ele não tem que fazer. Ele cria um sistema dentro dele de uma necessidade de socorrer essa outra pessoa, e dentro dele aquilo é muito verdade, é muito correto, e que se ele não fizer, ele além de se sentir culpado, ele vai achar que ele vai ser de alguma forma punido, né, pela ida por essa pessoa talvez deixar ou ir embora, ou se afastar, ou ficar com raiva, enfim. Então ele vai sendo alimentado por esse medo, por essa ansiedade, e aí ele acaba se desgastando com relação a isso. A segunda coisa, gente, né? A primeira é se desvencilhar desses pensamentos. A segunda coisa, acabar com a vítima. Sair desse sistema de vitimismo. Deixar de ser cuidadoso com alguém. Deixar de ser cuidadoso para que essa pessoa não fique magoada, para que essa pessoa não fique chateada, para que essa pessoa sair desse triângulo dramático, né, do salvador, vítima, perseguidor. Depois você dá um pulinho lá no feed e olha lá o ciclo vicioso da codependência para você entender um pouquinho desse ciclo. Então, a segunda coisa é isso, é tirar. Você já ouviu aquela famosa história bíblica de Marta e Maria? Eu acredito que muitas pessoas que passeiam por aqui, permeiam pelo Instagram, já devem ter, em algum momento da sua vida, ouvido aquela história de Marta e Maria, né? Que Marta recebe Jesus na casa dele, e Maria, e a Marta, de repente a Marta vai para a cozinha, vai preparar alguma coisa para comer, enquanto Maria chega ali e quer escutar, ela quer usufruir da relação, ela quer, como é que eu posso dizer, usufruir da presença de alguém que ela gosta ali na casa dela. E aí acaba que Marta fica, né, revoltada da vida e começa a reclamar porque que Maria não está ajudando ela. E aí Jesus vai falar com ela assim: olha, minha querida, é o seguinte, a Maria escolheu a melhor parte. Não é só porque ele estava ali, mas é porque talvez Maria, ela foi muito transparente na decisão dela. Talvez Marta queria estar na mesma posição de Maria, mas para querer agradar, para querer fazer uma média, então ela vai lá para cozinhar e fazer, né,
preparar toda uma situação. Então, o que eu consigo extrair dessa história é que a gente precisa ser o mais transparente possível, né? Quando você olha para sua criança interior, identifica qual é o real sentimento, qual é a real sensação que ela tem, e aí você age de acordo com a sua sensação, com aquilo que realmente é o seu desejo. Então, se você não quer fazer a comida para a pessoa que está ali, ainda mais quando é amigo íntimo, né, gente? Quando é uma pessoa muito íntima sua, você vai falar assim, a pessoa chegou na sua casa e não tem comida. Você fala assim, rapaz, tem uma água na geladeira, se quiser você pode tomar. Ou tem um suco na geladeira, você pode ir lá e pode tomar. E você senta ali e vocês começam a bater papo, né? Assim? Ou é diferente com vocês? Pelo menos comigo é assim. Se a pessoa é muito amiga minha, chegou na minha casa e eu não fiz a comida ou não tenho comida, peraí, vamos conversar, como é que estão as coisas, né? Usufruir daquele momento, participar daquele momento, daquela amizade íntima que você tem. E aí, se a pessoa quiser esperar um pouquinho, aí você fala, enquanto a gente conversa aqui, a gente pode preparar alguma coisa, né? A gente pode fazer um bolo junto. Ou então a gente costuma até falar assim, dependendo do grau da amizade, né? Pega lá e faz um bolo também para nós. Então a outra pessoa acaba fazendo também. Dentro daquilo que é uma relação saudável, né, gente? Então, quando ela se dispõe a estar ali, ela está fazendo que a sua criança interior, né, curada, vai dizer, não, o que eu quero é estar aqui, o que eu quero né, estar com essa pessoa que eu admiro, eu tenho uma amizade com ele, tenho uma amizade profunda, então eu vou permanecer aqui. Então essa é a melhor parte, é quando você olha para você, é quando você olha para sua criança interior ferida e você consegue identificar a dor dela e você sabe exatamente o que dar para ela, o que oferecer para ela. E não deixar com que a sua criança ferida, com essa ferida aberta, venha mandar em você, né? Porque quando a ferida está aberta, o que acontece? Quem manda na gente são as nossas emoções. E aí é o perigo, né? Vou chamar de perigo, né? Mas a disfuncionalidade do comportamento começa por aí. Quando a sua criança interior ferida está com essa ferida aberta, é ela que manda em você. Imagina você hoje, um adulto, né, na sua faixa etária aí de 30, 40 anos, ou de 25, 35, 45 anos, 55, 65, com uma criancinha interior que está ali emburrada, chateada porque não ganhou um pirulito, porque não ganhou aquela balinha que ela tinha pedido, porque não ganhou aquela boneca que ela quis, e aí ela tá magoada e chateada. E ela começa a mandar em você, eu quero a minha boneca, e começa a fazer pirraça, se joga no chão, e aí você começa a obedecer a ela, percebe? A disfuncionalidade está aí. Mas quando a sua criança interior, né, que um dia foi ferida, e essa ferida foi tratada, e ela querer alguma coisa, você vai saber identificar que desejo é esse e você vai saber na hora decidir se você vai realmente atender esse pedido da sua criança interior ou não. Mas isso, gente, vai ser feito de forma muito consciente, entende? Muito consciente, porque você sabe dos seus desejos. Então, você não é qualquer coisa que você vai aceitar, não é qualquer coisa que você vai sair fazendo. Você não vai ficar prometendo nada no calor da sua emoção. Né? No calor da emoção a gente fala besteira, faz coisa que não deve. Então a gente precisa olhar para esse momento, olhar para essa criança interior ferida. Quando a gente está no comportamento disfuncional, é porque essa ferida está ali, está inflamada, está latente, está, né, purgando e precisa abrir, precisa fazer uma pequena cirurgia ali, rasgar aquele tumor, tirar o carnegão, tirar toda essa inflamação, limpar direitinho, fazer um curativo. Para que um dia você olhe para essa ferida e fale que um dia essa ferida estava latente, um dia essa ferida estava doendo, mas passou. Então você consegue relatar todos os acontecimentos detalhadamente dessa ferida sem que isso te cause dor, sem que isso... Imagina você, eu tenho uma cicatriz no meu joelho, não tem como eu mostrar a vocês. Mas eu lembro exatamente como eu machuquei o meu joelho. Eu tenho uma cicatriz bem grande no meio do joelho mesmo. Que eu lembro uma vez que minha mãe pediu para eu comprar açúcar. Ela falou assim, vai lá e compra 2 quilos de açúcar só enquanto chegou o dia da compra, né? E aí fui eu comprar o pacote de açúcar. E eu fui,
Comprei açúcar e voltei. Quando eu voltei correndo. E na hora de descer a escada para chegar na minha casa, eu caí, espalhou açúcar para tudo quanto é lado. E o meu joelho ficou aquela ferida aberta. Eu me lembro que tinha areia, que tinha umas pedrinhas. E eu falava assim, mãe, não lava, não mexe, porque senão vai doer ainda mais. Mas falou assim, não pode. Não pode deixar essa ferida com areia e com pedrinhas aí, a gente precisa lavar. Eu falei, você não vai fazer isso não, a gente vai lavar sim, senhora. Né? E aí ela começou a lavar aquilo ali. Eu tô falando rindo hoje porque eu lembro do que aconteceu, mas eu não tô sentindo a dor. Percebe? Eu não estou sentindo a dor. Mas no dia que isso aconteceu, eu entrei em pânico, entrei em desespero. Eu, criança, eu não queria que minha mãe fizesse aquele processo de asepsia no meu joelho, né? Mas ela falou que era necessário. Então, gente, quantos adultos que estão com a sua criança interior, com essa ferida, e ele não quer passar por esse momento de asepsia, passar por esse curativo, porque dói. Não existe tratamento indolor, né? A gente tá falando da jornada terapêutica aqui, de uma jornada de 12 encontros. Amanhã eu vou falar detalhes sobre isso. E não acha que é uma jornada, eu vou lá, vou fazer, vou responder pergunta, vou passar por um processo terapêutico e vai ficar tudo bem. Não, é um processo doloroso. Precisa tirar essa areia desse machucado. Precisa tirar toda essa parte que está inflamada. Vai doer? Com certeza, mas também você vai receber a cura, né? Tem um processo para isso. Então a gente precisa entender isso, se desvencilhar desses pensamentos, dessas ilusões que a gente coloca na nossa cabeça. A desdependência, né? Lembrando que, gente, você é um ser independente de verdade mesmo. O que você está sentindo nesse momento talvez seja uma dependência emocional e você não encontra o caminho de saída, né? Mas vamos lá, dentro desse processo de desdependência, vamos lá, número 1. Termine com os assuntos da sua infância. Quando a gente fala assim, terminar com os assuntos da sua infância, é você olhar para essa criança interior ferida, que a ferida está aberta, e eu já disse aqui em aulas anteriores que a principal ferida do codependente é a ferida do abandono. Então, o que você vai fazer? Dentro desse momento de desdependência, você vai identificar em que momento da sua vida você sentiu essa dor do abandono, né? Vamos supor que sua mãe e seu pai saíam para trabalhar e você ficava na casa de algum cuidador. E aí você passava um dia na casa desse cuidador. Pode ser que nessa época você começou a entender que seus pais talvez não voltariam. E você começou a sentir essa sensação, esse sentimento de abandono. Mas quando seu pai chegava, sua mãe chegava, te pegava, levava de novo para casa, eles mesmo com aquela presença ainda não foi suficiente para que você entendesse que realmente eles estavam te dando algum tipo de carinho, de atenção, e às vezes também não deram, tá? E isso vai depender muito de como a gente está identificando o comportamento dos nossos pais, dos nossos cuidadores, tá, gente? Quando eu falo pai, mãe, eu falo quando a gente fala de cuidadores, né, a gente fala de pai e mãe, mas daquela pessoa também que tá ali cuidando de você, talvez a mãe adotiva, enfim, a pessoa com que você mora, seu avô, sua avó. E aí a criança ela não consegue identificar que ela é amada o suficiente, que ela além de amada o suficiente, que o que ela faz, ela não recebe nenhum elogio, ou os pais não reconhecem aquilo que ela faz. Então esse sentimento de abandono, ele vem sendo gerado desde lá de trás. Então você aprende a conviver com esse sentimento de abandono. E quando você se acostuma com esse... Imagina, né, gente? Você tá ali, já tá anestesiado, você nem sente mais. Você aprendeu a se sentir abandonado. E aí quando você passa por quando você começa a amadurecer um pouco mais, você tá ficando adulto, você já tá no sistema. Eu já sou abandonado mesmo, as pessoas me abandonam, e aí você se abandona, você se deixa.
Lembra do processo? Quando eu quero salvar o outro, quando eu me preocupo com o outro, quando eu vou lá, sei lá, no bar, na festa, que eu ligo, que eu stalkeio o telefone, que eu stalkeio lá o Facebook, que eu ligo para todo mundo para saber cadê fulano, para saber como fulano está, eu quero salvar essa pessoa, né? Com o argumento de que quer apenas ajudar. Mas enquanto eu faço isso, eu esqueço de mim. Eu me abandono. Então, esse movimento, ele acaba se tornando um movimento automático. Automático por quê? Porque você sentiu a sensação de abandono na infância, você veio com esse sentimento e hoje você se abandona. Às vezes o outro nem está te abandonando, mas você já, dependendo do movimento que a outra pessoa faz, você está entendendo essa mensagem, né? Então, você precisa primeiro cuidar desses assuntos da infância, identificar na sua história em que momento talvez ou possível você tenha se sentido abandonado. Então você precisa colocar uma expectativa, uma certa uma certa perspectiva nessa história, olhar para essa história detalhe por detalhe, ressignificar esse momento, né? Entender que naquele momento, por exemplo, por que seus pais deixavam você na casa desse cuidador, entender em que momento você se sentiu abandonado e também quais eram as circunstâncias, né? Talvez seu pai e sua mãe precisavam trabalhar e aí chegavam, né, com o suprimento da casa. Houve essa necessidade. Às vezes você é um filho mais velho que tem vários irmãos e aí seus pais se ausentaram, você se sentiu abandonado e ainda com a responsabilidade de cuidar dos irmãos. Percebe? E isso então você vai carregando essa matriz para sua vida inteira. E aí você fica com aquele buraco aberto no peito, porque essa sensação que a gente tem, né, de um buraco no peito, várias pessoas relatam, inclusive, desse vazio existencial, que é o vazio do abandono. E é por isso que o tempo todo a gente vai buscando pessoas e pessoas e pessoas e pessoas para que a gente vai criando essa ilusão de que estar com a outra pessoa e vai fechar esse buraco. E não vai, tá? 2. Então, primeiro você vai procurar sarar isso, procurar resolver ou terminar esse assunto da sua infância no qual você se sentiu abandonado. Gente, se tiver que chorar, chore, entende? Mas procura ressignificar esse momento. Número 2, cuide, acolha a sua criança interior que está ferida e essa ferida está aberta. Que essa criança talvez esteja assustada, está se sentindo vulnerável, está se sentindo carente. Quantas pessoas a gente fala assim, adulto, né? Nossa, aquela pessoa é tão carente, mas é porque a criança interior dessa pessoa está com a ferida aberta. Então a carência vem à tona. Então, essa criança que está dentro de você, ela jamais vai desaparecer. E essa ferida que está ali, o que pode acontecer é a gente cuidar e para que essa ferida cicatrize. Então, isso quando a gente fala desse processo de cicatrização, a gente não fala que você nunca mais vai sentir, por exemplo, sei lá, desprezado, nunca mais vai sentir abandonado, nunca mais vai sentir, vai. O que vai acontecer é você aprender a lidar com isso. Porque você precisa depender de você mesmo e não de ninguém e de alguma situação ou de algumas pessoas, né? Então, você precisa primeiro, segundo, né, cuidar, acolher essa criança assustada, talvez vulnerável, carente que está dentro de você. Não importa, gente, o quão autossuficiente você vai se tornar. Porque tem gente que fala assim, gente, eu estou me tornando uma outra pessoa. Mas é porque a pessoa começou a tomar a rédea da situação da sua própria vida. A gente tem pessoas que estão, por exemplo, dentro do processo terapêutico e que falam assim, gente, aonde é que eu estava com a minha cabeça? Né? Onde é que eu vivi durante toda a minha vida, como eu estava e onde eu estou hoje, né? Tantos anos se passaram e eu não vivi. Tantos anos se passaram e eu não empreendi projetos que eu gostaria de empreender, coisas que eu imaginava fazer na minha vida, de terminar os estudos, de empreender um negócio, e hoje a pessoa está podendo fazer. Por que isso acontece? Por conta da ferida que foi cicatrizada. Mas isso não quer dizer que a pessoa, vez ou outra,
vai se deparar com essa sensação. Mas ao se deparar com essa sensação, a pessoa já tem ferramentas emocionais que vão ajudá-la nesse processo. Percebe? Então, isso que vai acontecer. Então é isso. Então parece que você vai se tornar um pouco autossuficiente. Então não importa o quão autossuficiente você vai se tornar. As pressões, elas podem fazer a criança interior chorar. Então é necessário você prestar atenção nisso. É necessário você, se tiver que chorar, chore. Se tiver que você se lamentar, se lamente. Mas vai pensando detalhadamente sobre isso. A criança pode sair e exigir atenção quando menos se espera, né? Quando essa ferida está aberta, ela vai fazer esse movimento, né, de sair, né? Ela vai começar a exigir atenção. Por isso que o adulto com a criança interior ferida, ele começa a meio que chamar atenção mesmo. Passei por esse sentimento. Isso aí. Suzana, a gente passa por esses sentimentos. Né? Então não briga com a sua criança interior. Tem gente que fica naquela relutância, né? Brigando, a criança interior tá ali, ferida, tá carente, e você fica querendo dar a ela outra coisa que não aquilo que ela necessita. Uma coisa é dar aquilo que a criança quer, outra coisa é você dar aquilo que ela necessita. Essa diferenciação é que a gente precisa fazer. Então, às vezes, a sua criança interior tá ali, né, naquele lugar escuro, e aí tá com medo, né? Então, se a sua criança tá com medo do escuro, você não vai deixar de passar em determinado lugar porque tá escuro, né? Você vai conversar com ela e vai mostrar que ali não tem nada. A gente não precisa deixar que a nossa criança interior ferida aí, com essa ferida aberta, comece a ficar com malcriação e comece a determinar as nossas escolhas. Mas também você não vai ignorar a dor que essa criança está sentindo, né? O contexto dela. Você pode falar para ela que nesse momento você está assim com medo, mas você vai com medo mesmo e que você, no caminho, você vai encontrar aí, você vai encontrar recurso suficiente para atravessar. Então você vai se confortar. Você vai usar palavras de acolhimento para você mesmo, né? Então, tá com medo? Isso acontece, a vida está acontecendo. Se você perdeu alguma coisa, você vai conversar com a sua criança interior nesse sentido para poder confortar ela. Como que você conforta uma pessoa? Fala para mim, que palavras você utiliza para confortar uma pessoa carente? Para confortar uma pessoa que precisa talvez de uma palavra. O que você fala? Né? Não vou falar pessoa não, vou falar criança mesmo para você ter uma ideia das palavras que você vai utilizar. Você está diante de uma criança de 5 anos, no qual tem uma necessidade específica e você é o adulto responsável por ela. E quando você é o adulto responsável por ela, você tem algumas palavras para dizer para ela, para convencer a ela de que ela vai receber aquilo que ela necessita, ou você vai ter uma palavra assertiva para dizer para ela que ela não vai receber isso que ela quer por alguns motivos, né, que são próprios. E aí você pode usar esse mesmo diálogo, não importa qual a forma, qual o sentido que você vai falar, né? É como se você estivesse realmente falando para uma criança aí de em torno de 5 anos. E você vai começar a conversar com você sobre isso. E você vai começar a perceber que tem coisas ali que não são tão relevantes e que você não precisa se preocupar e dar conta, né? Esses dias eu estava observando uma pessoa, né, passando na rua, uma senhora, e estava com uma criança. A criança na faixa de uns 12 para 13 anos, e ela falando assim, olha, tal dia eu vou no médico e você precisa ir comigo. Aí eu olhei para aquela situação e falei assim, gente, tem alguma coisa que parece que não está batendo, né? Por que uma criança de 13 anos precisa ter a responsabilidade de levar o avô, a avó no médico? É claro, gente, que eu estou pegando um recorte, né? Pode ter várias necessidades. Talvez essa pessoa realmente não tenha ninguém. Talvez só esse neto more com ela. Mas, pensa comigo. Será que não tem um outro adulto? Será que não tem... Se tem um neto, tem um filho. Será que esse filho não pode? Será que não tem uma outra pessoa da família que possa acompanhar essa pessoa ao médico?
Então, ou seja, desde criança, a responsabilidade que vai sendo posta sobre ela entra nesse ritmo. Então, ela sempre tem que estar com alguém, cuidando de alguém, se disponibilizando para alguém, deixando de fazer o que ela deveria fazer, que é brincadeira de criança, né? Estar nesse momento, nessa fase dela, usufruir desse momento, né? Dos 12 anos de brincar, né? Que é um período onde a criança vai se envolver aí com alguns jogos, né? Brincadeiras, bola, enfim. Não, ele vai ter que sair desse momento e cuidar de uma pessoa que pode se cuidar, inclusive, sozinha, né? Então, é sobre isso que a gente precisa conversar, falar com a gente mesmo. Número 3, pare de buscar felicidade em outras pessoas, né? Tira essa ilusão, ó, alfinetinha aqui, ó. Tira essa ilusão da sua cabeça de que você precisa de alguém para te fazer feliz. A nossa fonte de felicidade, a nossa fonte de bem-estar não está nos outros, está em nós mesmos. Então, aprenda a centralizar-se em você mesmo. Aprenda a se olhar. Instale-se dentro de você, né? Procura vir para a realidade. Deixa de procurar a aprovação dos outros. Ah, vou fazer isso, será que fulano vai ficar satisfeito? Será que fulano vai gostar? Eu falei na primeira aula aqui, quem tava aqui vai lembrar. Eu vou comprar um botão, eu sempre falo, né? Às vezes eu dou até eu tenho essa fala com alguns pacientes. Eu falo assim, eu vou comprar um botão desse tamanho e vou te emprestar, pra você deixar dentro da bolsa, pra você apertar ele de vez em quando, né? Que é o botão do dane-se. É necessário fazer isso, gente. A sua felicidade não depende de ninguém. Nós temos a nossa própria fonte de felicidade e de possibilidades de escolha. Você não vai escolher preto e branco porque a outra pessoa quer que você escolha preto ou branco. Você vai escolher preto ou branco porque se você olhar, não, eu realmente gosto dessa cor. É a cor que eu gostaria de utilizar. É verde, é amarelo, né? Não vou vestir amarelo porque fulano não gosta. Não vou usar vestido porque meu marido não gosta. Se seu marido não gosta de vestido, ele não usa vestido. Se você gosta, você usa. Entende? Ele não gosta que eu uso, sei lá, sapato bege. Ele não compra sapato bege para ele, então você compra o seu sapato bege. Entende? Porque você é um indivíduo. Então, se você não rompe com isso, se você não sai dessa desdependência, você fica atrelado e nessa liga com essa outra pessoa e você não consegue se desvencilhar. Então, pare de buscar felicidade nas outras pessoas, né? Você tem a sua própria fonte de felicidade, a sua fonte de bem-estar. Não está em ninguém, está em você mesmo, né? Encontre e desenvolva seu próprio suprimento de paz. Lembra que eu falei que a paz, a sua paz, só você consegue segurar ela. Só você consegue segurar e manter a sua paz. Ninguém, nem outra pessoa vai te dar paz, a não ser você buscar isso em você, na sua espiritualidade, em você mesmo. Nenhum outro ponto de apoio vai te dar paz. Nenhum outro ponto de apoio vai te dar bem-estar. Nenhum outro ponto de apoio vai te dar autoestima. Os relacionamentos ajudam. Sim, ajudam. Mas eles não são a fonte. Você se relacionar, você ter amigos, você se socializar, te ajuda, mas eles não são, a gente não deve fazer deles uma fonte de suprimento da nossa felicidade, do nosso bem-estar. Então, procura desenvolver o seu núcleo pessoal de segurança emocional dentro de você mesmo e não fora de você. 4, você pode aprender a depender de você mesmo, acreditar em você mesmo. Talvez outras pessoas não tenham estado aí presentes para você, né? Não está de pronto ali, de corpo presente ou com a sua disponibilidade, mas você pode começar a estar presente para você mesmo, né? É você falar o que eu preciso hoje, se conecte com isso, se precisar, gente, escreva, né? Você até pode anotar aí um deverzinho de casa, anote tudo que você costuma fazer, tudo.
né? Qual tem sido a sua rotina? Anota tudo. Depois você, na outra coluna, você coloca qual verdadeiramente é a rotina que pertence à sua vida. Deixa a vida dos outros, a sua vida. E aí você vai começar a perceber o quê? Que tem muita coisa que você faz ali que não tem necessidade. Então, você pode aprender a depender de você mesmo, né? Estar presente para você mesmo, né? Parar de se auto-abandonar, parar de abandonar a si mesmo, parar de abandonar as suas necessidades, parar de abandonar aquilo que você realmente quer, seus sentimentos, parar de abandonar a sua vida e tudo que abrange, o que diz respeito a você. Se comprometa em estar sempre presente consigo mesmo, né? Estar presente com você mesmo é você estar centrado, não estar fora de si o tempo todo, preocupado com fulano. Às vezes você não dorme porque fulano está fazendo outra coisa. A vida é de fulano. Centre-se em você. Você pode enfrentar e lidar com todos os acontecimentos da sua vida, seus problemas, seus sentimentos, tudo que a vida te apresentar, você tem controle suficiente, né? Poder suficiente para resolver isso, né? Você não tem que ficar buscando isso em outras pessoas. Número 5. Você também pode, ainda você consegue lidar inclusive com alguns problemas que são mal resolvidos. Porque quando você está centrado em você mesmo, você entende que algumas coisas que estão acontecendo na sua vida é simplesmente coisas da vida mesmo, é a vida que está acontecendo. E às vezes você fica aborrecido porque determinadas coisas, né? Por que, por exemplo, eu estou desempregado? Por que, né, a vida está acontecendo? Então, deixa essa fluidez da vida, né? Não estou falando para você levantar as pernas e falar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Aconteceu, perdi alguém? Ok, perdi alguém. Então vamos elaborar isso, estando dentro de uma realidade do que está acontecendo, deixar a vida seguir o seu fluxo. E tem coisas que você vai resolver logo, tem coisas que você não vai resolver. 5. Dentro da desdependência, tá, gente? Você também pode depender de um ser superior, depender de Deus, se você acredita, né? Assim como eu sou cristã, acredito em Deus. Ei, Jussara, tudo jóia? Você pode acreditar em Deus, você pode acreditar no ser superior, nessa pessoa aí, nesse ser que você acredita. Exerça a sua espiritualidade. Talvez você é daquela pessoa que vai saindo de casa e a pessoa tá na janela, você fala assim, fica aí na janela até eu passar por ali, e aí você vai caminhando, enquanto você tá numa parte mais escura, você olha para trás, porque começa a te dar medo, você olha para trás para certificar de que a pessoa tá na janela te olhando, e aí quando você olha para a janela, a pessoa tá lá te olhando, aquele medo sai e você se sente mais seguro, e aí você continua a passar, né? Então você não precisa desse ponto de apoio de uma pessoa, mas se você acredita num ser superior, ele pode ser seu ponto de apoio, porque ele está o tempo todo te olhando, o tempo todo ele está te vendo. Então você pega ele como seu ponto de apoio, né? O que acontece muitas das vezes no universo do codependente é aquela vontade que ele tem às vezes de gritar e falar bem assim, onde está Deus, né? Por que Deus me abandonou? Por que ele não está perto? Por que não me ouve? Por que, sei lá, a pessoa no qual você acredita aí, no ser superior que você acredita, não está aqui, não me socorreu, não veio, né? Enfim. Então, quando você exerce também a sua espiritualidade, você pode colocar essa dependência que você tem emocional em alguém, você deposita nesse ser superior, nesse ser que você acredita que é muito mais forte do que você e que está o tempo todo olhando por você, ok? Número 6, empenha-se na desdependência, né? Se empenha nisso, comece a examinar as formas em que você é dependente emocional, financeiramente, dependente de outras pessoas à sua volta. Comece a examinar isso, né? Se empenha
a sair disso, a se desligar, a desdepender. Para isso, o que você pode fazer? Uma outra sugestão, você pode fazer o quê? Coloque alguns objetivos para você fazer semanalmente, né? Procura tomar, sei lá, banho natural durante uma semana. Na outra semana você continua tomando banho natural e coloca um outro foco, um outro objetivo que seja ligado a você. Começa a praticar exercício físico. Vai colocando algumas metas semanais que elas sejam de forma cumulativa, acumulativa. E isso aí vai fazer com que você comece a tomar conta de você mesmo. Decida viver a sua vida. Decida sentir as suas emoções. O comportamento codependente, ele não costuma não ter contato com as suas emoções. Ele costuma não falar dos seus medos, né? Desconectar, negar isso. Se desconectar de si. Ele não tem contato com as suas emoções, não tem contato com o seu ser mesmo, né? Tá com o seu corpo completamente anestesiado. Então, dê uma reviravolta na sua vida. Começa a perceber suas emoções. Hoje você tá triste ou você tá alegre? Como que você tá hoje? Tá mais deprimido? Tá mais eufórico? Né? Tá mais feliz? Tá mais pra cima? Tá mais ou menos? Como é que você tá? Você consegue colocar isso dentro de uma estatística? Se eu te falar numa escala de 0 a 10, você consegue dar uma nota para como está seu humor hoje e qual humor é esse que você tá hoje? Então, falar dos seus medos, aceitar as suas condições atuais, aceitar a sua realidade, e aí você começa a caminhar em direção à desdependência. Vamos lá. Você não tem que sentir-se forte o tempo todo para você começar esse processo de desdependência, tá? Até porque ninguém é forte o tempo todo, coisíssima nenhuma, né? Quem é forte o tempo todo? Fala pra mim. Até agora eu falei bastante, vocês só falaram quase nada. Eu sei que vocês gostam de falar. Cadê vocês? Gosta de se sentir forte o tempo todo? Nossa, eu preciso ser forte, eu preciso levantar aí, eu preciso levantar e fazer. Não, eu tenho que ser forte. Você ri o tempo todo. Tem gente hoje que tá dando crises, por exemplo, aí de ansiedade, muita gente em depressão, porque passou uma vida inteira sorrindo. E sorrindo não porque estavam alegres, não porque estavam de fato felizes, né, dentro de uma transparência, mas estavam sorrindo o tempo todo para dizer que são fortes, para dizer que realmente tem que ser feliz. Não, não tem que ser feliz todo dia, porque todo dia você não vai ficar feliz, gente. Você é um ser humano, o seu humor varia. Então tem dia que você vai estar mais triste porque aconteceu alguma coisa, né? Aconteceu alguma fatalidade, aconteceu algum prejuízo, alguma coisa aconteceu que você não amanheceu legal. Entende? Você talvez não conseguiu atingir o objetivo, então você precisa elaborar isso, né? Passou por uma dificuldade, teve um prejuízo, vamos analisar esse prejuízo, vamos ver o que a gente pode fazer melhor da próxima vez para que não se tenha esse prejuízo, para que não haja essa perda, ou se foi uma perda significativa, se foi uma perda de alguém, vamos analisar essa perda. Vamos fazer todo o processo interno para também deixar essa pessoa descansar em paz e você também descansar em paz. Mas isso não quer dizer que você vai ficar rindo, percebe? Você precisa passar por essa fase de dor, de tristeza, porque elaborando isso, aí sim você consegue passar por cima e no outro dia você ter um humor melhor. Então, não fique esperando se sentir forte o tempo todo para você entrar nesse processo de desdependência. Pode começar agora. Porque provavelmente a gente vai sentir mesmo medo, fraqueza, até desamparo a gente vai sentir. Isso, inclusive, é normal, tá? É bem normal e saudável, inclusive, né? A verdadeira força, gente, ela aparece não quando a gente finge que é mais forte, né? Que aí vem aí vem o auto-engano. Então, se eu ficar sorrindo o tempo todo, significa que minha força vai vir? Não, né? Não é daí. É a partir do momento que você se empenha na desdependência. A partir do momento que você se empenha a cuidar da sua própria vida. Então, é um dia de cada vez. Venci hoje, então amanhã de novo. Então, você vai criar uma rotina. Lembra que você era pequena, você criou uma rotina por conta da sensação, do sentimento de abandono. E por isso você hoje até se abandona, né? Porque você já veio lá de trás fazendo isso de forma automática. Agora,
Para você regular isso, também não vai ser do dia para a noite. É um dia de cada vez, até você conseguir se estabilizar. Entendidos? Pergunta, gente. Manda para mim a pergunta. Mandem as perguntas. Fala para mim. Bora! Tenho 5 minutinhos aqui para estar com vocês. Alguma pergunta dentro disso que a gente falou hoje? Desdependência? Lembrando que você vai atravessar situações adversas, né? Não só agora, mas o tempo que você viver, óbvio, né? Então você vai ter desafios pela frente. Mas você pode cuidar, pode confiar em si mesmo, você pode confiar no ser superior, em Deus, né? Naquele que você acredita. E quando você faz isso, você vai muito mais longe. E aí quando você chega lá, né? Quando você chega nesse ponto que você acha que é o seu limite, você fala assim, tô conseguindo enxergar mais adiante. Então esse processo é o processo que a gente fala que é um dia de cada vez, né? Lembrar da nossa humanidade é saudável. Pena que levamos um tempão para cair a ficha. Exatamente, Cléia. Os nossos insights aí, às vezes, né? Às vezes a gente tá igual aquele orelhão antigo, né? Coloca a ficha ali, mas tem uma hora a ficha cai. Cada um no seu tempo, né? Talvez a gente não tenha como colocar esse tempo para nós, né? Por que minha ficha não caiu antes? Porque não tinha que cair, talvez você não daria conta na época, né? De ter esse entendimento. Então as coisas sempre acontecem na hora certa mesmo. A sua ficha cai na hora certa. O entendimento vem na hora certa, que é a hora que você talvez tenha uma certa bagagem, uma certa ferramenta, né? Uma vivência, algo que você também vai te dar mais condições de sair disso. E talvez em um momento que está mais embaraçado ali, você não consegue ver. A ficha não cai quando a gente está naquela bolha, né? Dopaminérgica ali, envolvidos naquele misto de sensações. E aí a gente realmente não consegue ver. É um processo contínuo, Beatriz. É um processo contínuo. A gente vai encontrar vários níveis de desdependência, né? Por exemplo, a pessoa que está no nível bem profundo de codependência, ela não vai sair de uma hora para outra, né? Então ela vai se desvencilhar de uma coisa hoje e ela vai se habituando. Amanhã ela se desvencilha de outra e aí vai até ela, né, ser uma pessoa totalmente interdependente, depender dela mesma. Com certeza, principalmente as primeiras fases do luto. Terrível, a fase do luto é terrível, né? A gente sabe que são 5 fases e a desdependência não deixa de ser um processo de luto, tá? Não deixa de ser, porque você vai... Lembra que você tem uma sensação do abandono, né? Você tem o medo do abandono, o buraco do abandono. E aí, para você desdepender, deixar de depender daquela pessoa emocionalmente, é um processo de luto. Você vai precisar perder ela, você vai precisar abrir mão dessa pessoa, você vai precisar abrir mão desse alguém, né? Quando eu falo abrir mão, novamente falando, não é você separar, não é você largar, é você se desligar emocionalmente. Porque você é um ser que é totalmente capaz de cuidar da própria vida. Você é um ser grandinho já, maior de idade, que pode cuidar da sua própria vida. É disso que a gente fala, é disso que a gente trata aqui. Não descartando também a possibilidade de ter que largar, tá? Porque muitas das vezes pode, dependendo do grau de codependência, dependendo do grau dessa relação, se há, por exemplo, a violência doméstica, se há muito abuso psicológico, abuso moral, aí, né, a gente precisa ver isso aí, né? No caso, quem está na relação é que vai tomar essa decisão. Estava conversando com uma pessoa que trabalha com o que não gosta há 15 anos. Não tem coragem de sair e procurar algo novo por medo de não conseguir uma recolocação no mercado de trabalho. Meu Deus! Pensa, uma relação de dependência com o trabalho. Trabalha 15 anos naquilo que não gosta, faz todos os dias o que não gosta, né? Gente, infelizmente, não é uma pessoa, e essa pessoa também não é a única e também não vai ser a última, não é a primeira.
Mas a gente encontra muita relação de codependência nesse sentido também. É daquela pessoa que tá ali se desdobrando, dando seu sangue, dando o que ela tem, mas ela não gosta de estar ali. Complicado, né? Complicadíssimo. É um sofrimento, é um desgaste, nossa, terrível. Bom, minha gente, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Amanhã nossa última live, nossa última aula. E amanhã eu vou fazer o resumo de tudo que a gente falou aqui e vou abrir as vagas que eu venho falando aí desde a primeira aula. Vou abrir 15 vagas para a jornada terapêutica aí. E aí vou falar questão de valores e tudo. Algumas pessoas já me perguntaram valores lá no direct. E eu já até respondi algumas pessoas a respeito de valores e tudo, né? Vão ser 12 sessões, 12 encontros. Então a gente vai falar sobre isso amanhã, como que vai funcionar, como é que funciona todo o esquema da jornada, né? Para que vocês vão ter essa opção de continuar essa jornada comigo ou não, ou também não, né? Usufruir da aula aqui. Toda quinta-feira também a gente está aqui, você pode participar totalmente, as aulas de quinta ficam aqui gravadas, você pode voltar algumas aulas aí para trás, você vai ver, tá? A gente fala também muito sobre codependência aqui às quintas-feiras, a gente começou, acredito que deve estar na quinta ou na sexta semana lá também. Então tem outras informações lá que você também pode pegar. Então, minha gente, vamos ficando por aqui e a gente se vê amanhã, então, ao meio-dia, tá certo? Um beijão, um forte abraço. Até amanhã, então. Beijão.